Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações, amém? Bom estar aqui com os irmãos em mais esse dia de culto e agora no momento da palavra do Senhor. Essa semana eu estava meditando na palavra e pensando sobre a vontade de Jesus para a minha vida, a vontade de Jesus para a sua vida. O tema é esse, um tema muito simples, meus irmãos, para que nós possamos pensar, refletir, e principalmente você, meu querido, que está conosco, nos visitando, possa receber também essa palavra da parte do Senhor. Amém? Queridos, o texto escolhido se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Eu vou ler esse texto com você. Mateus 8, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Amém? Vamos orar? Pai, aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações e usa, Pai, esse teu servo conforme a tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Queridos, eu me deparei com esse texto, confesso que já preguei nesse texto algumas vezes, e sempre focando no grande milagre que Deus fez na vida desse homem. Mas o que me surpreende na vida desse homem que procura Jesus, que invade a presença de Jesus ali no meio da multidão, mesmo sendo leproso, mesmo sabendo dos riscos que corria, mas ele cria fielmente que Jesus podia verdadeiramente curá-lo. A postura dele me surpreende, porque ele sofria de uma doença incurável. Ele talvez estivesse assim, já tivesse perdido as esperanças, mas de alguma maneira que o texto bíblico não nos revela, ele conhece a Jesus, ele ouve falar de Jesus, e quando Jesus estava passando próximo ao lugar onde ele ficava, ele saiu do seu esconderijo, porque os leprosos viviam isolados, muitas vezes fora da cidade. Ele sai ali do seu lugar e vai até Jesus, esperançoso de Jesus querer curá-lo. É isso que me chama a atenção. Não de Jesus poder curá-lo. Ele tinha certeza que Jesus podia curá-lo. A questão dele é se Jesus queria curá-lo, se seria a vontade do Senhor Jesus curá-lo. É a questão que ele queria descobrir, se era a vontade de Deus que ele fosse curá-lo. Eu quero focar nessa questão. Qual é a vontade de Jesus para o ser humano? Qual a vontade de Jesus para a sua vida? Qual a vontade de Jesus para a minha vida? Queridos, nós sabemos muito bem que aquele que já é de Cristo, aquele que já encontrou-se com Jesus, aquele que já tem certeza da sua salvação em Jesus, começa a viver uma esfera diferente daquele que ainda não teve o encontro com Jesus. Porque quando eu, que já sou de Jesus, busco querer entender qual a vontade de Deus para a minha vida, a Bíblia me cerca de uma série de ensinamentos que eu posso trilhar, entender o que Jesus realmente quer de mim. Mas e aquela pessoa que vai ter o seu primeiro contato com Cristo ainda? E Jesus vira para Tomé e imediatamente vai até Tomé e diz o texto que nós lemos aqui: Coloque aqui seu dedo, Tomé, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque aqui do meu lado. Pare de duvidar, creia, Tomé. E naquele momento o texto diz que Tomé, constrangido, ele diz: Senhor meu e Deus meu.
Tomé então dá ali a sua profissão de fé. Entra no coração de Tomé a fé salvífica, a fé que verdadeiramente no Filho de Deus, no Salvador, que salva, a fé depositada no Salvador Jesus Cristo. Então Jesus diz para ele, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Queridos, eu nunca vi Jesus. Fisicamente, eu nunca vi Jesus. A igreja, de uma maneira geral, hoje, nos nossos dias, fisicamente, com esses olhos, nunca viram Jesus. Mas, pela fé, temos andado com Jesus. E Jesus tem andado conosco todos os dias. Sabe por quê, queridos? Porque nós cremos nele. Cremos que Ele é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, que morreu na cruz para nos salvar, que derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados e que escreveu o nome daquele que o aceitou, que creu nele, escreveu o nome do livro da vida para viver com Ele na eternidade. Sabe qual é o desejo do Senhor Jesus para a sua vida? Que você creia nele, que você deposite nele a sua fé, a sua confiança, que você deposite nele, somente nele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro meio de ir a Deus se não for por meio de Jesus. A primeira vontade do Senhor para você é que você creia nele, deposite nele a sua fé. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, vem do Senhor, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém bata no peito e diga que consegue salvar a si mesmo. Não, mas é a fé em Cristo Jesus, quando nós alcançamos a graça do Senhor para nos salvar. Jesus quer que você creia nele. Olhe para a Bíblia e veja também que Jesus quer perdoar os seus pecados. Tenha certeza disso. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz isso. Queridos, todos nós, toda a humanidade, desde Adão até o último homem, quando Jesus voltar, todos somos pecadores. E o pecado nos separa de Deus. A Bíblia ensina isso. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Porque Deus é santo, puro e perfeito. E nós, como pecado, o pecado não entra na presença do Senhor. Mas Jesus veio para perdoar os nossos pecados. E a maneira que Jesus tinha para perdoar os nossos pecados era por meio do sacrifício, do sangue derramado. Não de bois, de cordeiros, mas do sangue dele, que é o Cordeiro de Deus. Por isso, Jesus morreu na cruz, para nos salvar, para que por meio do sangue dele nós pudéssemos ser perdoados. Jesus quer perdoar os seus pecados. Lucas 23, 34 diz ali no episódio da crucificação. Jesus tinha sido crucificado, estava no alto da cruz. E sabe qual foi a palavra de Jesus? Jesus ora por você. Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, nesse momento, ele está pedindo ao Pai perdão, não somente para aqueles algozes ali dele, aqueles que cravaram os cravos nele, aqueles que o chicotearam, aqueles que passariam a lança nele, aqueles que matariam, mas aqueles que deram as costas para ele, aqueles que zombaram dele. Mas Jesus estava pedindo perdão para toda a humanidade, e esse perdão viria por meio do seu sacrifício, da sua morte na cruz do Calvário. Jesus quer perdoar os seus pecados. Querido, uma artimanha terrível do inimigo das nossas almas, do diabo, sabe o que é? John Bunyan vai dizer que uma maneira do inimigo enganar o homem é manter o homem tranquilo nos seus pecados. Fazer com que o homem fique calmo, achando que não deve nada a Deus e que ele pode levar a vida de qualquer maneira. Assim, nessa tranquilidade, ele morre, e quando morre nos seus pecados, ele está perdido eternamente.
Queridos, por isso a palavra nos ensina, Jesus deixou para nós, a igreja do Senhor, a grande missão de incomodar você e dizer: os seus pecados estão te levando para a perdição eterna. O pecado do homem afasta ele de Deus, e se o homem morrer nos seus pecados, ele estará perdido para a eternidade. Ele vai passar a eternidade longe de Deus, com o inimigo das nossas almas e com os seus demônios, porque a Bíblia diz isso. Mas Jesus veio para perdão dos nossos pecados. Ele não veio nos imputar a nossa culpa, mas Ele veio nos perdoar. Jesus, queridos, veio a este mundo para, através do seu sacrifício, o sangue dele, nos lavar dos nossos pecados. Então Jesus quer que você creia nele, e crendo nele, olhe para si mesmo e reconheça que é pecador e que precisa do perdão do Senhor. Arrependa-se do seu pecado. O pecado precisa gerar em nós arrependimento. É como aquela ovelhinha que por algum momento de repente suja a sua lã, e isso incomoda demais ela, e ela vai se sacudir, passar na relva, nas plantas em volta, na árvore. Ela vai fazer de tudo para se livrar daquela lama que suja a sua lã, né? Essa é a postura da ovelha. Se você crê em Jesus, você não pode ficar confortável com o pecado. Se você crê que Jesus veio, morreu na cruz por mim e por você, você não pode se sentir confortável, tranquilo em relação aos seus pecados. Você precisa se incomodar e precisa clamar ao Senhor por perdão. Essa é a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele veio para perdoar os seus pecados. A vontade de Jesus é que você creia nele. A vontade de Jesus é perdoar os seus pecados. A vontade de Jesus também, queridos, é limpar você dos seus pecados. Você crê nele. Olha como a ordem é simples. Você crê nele. Você crê que ele veio para salvar. Você crê na morte e na ressurreição dele, crê no sacrifício de Jesus. Você entende que é pecador. Você entende que não pode morrer no seu pecado, porque senão você vai estar perdido. Você se arrepende desse pecado. E sabe o que você faz? Você clama ao Senhor Jesus por perdão. E aí eu quero voltar no texto primeiro que nós lemos lá sobre o leproso. Não é verdade, mas era uma crença da época, de que todo leproso tinha lepra porque vivia em pecado. Que a lepra fosse um castigo, de Deus para aqueles que fossem muito pecadores. Meus irmãos, isso era uma crença popular. Assim como outras doenças também eram imputadas por causa do pecado. Mas na realidade, Jesus sabia que a doença ela poderia dar em qualquer pessoa. E Jesus tinha um plano na vida daquele homem ali. E aquele homem creu em Jesus e foi buscar Jesus, pedindo a Jesus que o curasse. Ele só não sabia se seria da vontade do Senhor ele ser curado. Mas ele cria que Jesus tinha todo o poder para lhe purificar. Jesus quer purificar as nossas vidas. Jesus quer purificar a nossa alma, o nosso coração. Jesus quer nos lavar dos nossos pecados, de tudo aquilo que nos contamina, queridos. Jesus disse então para aquele homem, olha, Jesus estende a mão, toca nele e diz: eu quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Que lembra do texto? Ele chega até Jesus e diz: Senhor. O texto diz que ele se prostra aos pés de Jesus, adora a Jesus. Ele ali já reconhece que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, é o Salvador. E ele diz: Mestre, Senhor, se queres, bens podes me curar. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor tem todo o poder para me curar. Eu não duvido do teu poder, mas a questão é: o Senhor quer me curar, o Senhor quer me purificar. E Jesus diz para ele, Jesus toca nele e diz: quero, seja limpo,
seja purificado. E imediatamente ele ficou puro, são, limpo, a pele dele foi reconstituída, um grande milagre do Senhor na vida daquele homem naquele momento. Queridos, Jesus se envolve na purificação daquele leproso. Enquanto as pessoas fugiam da presença do leproso, enquanto não chegavam nem ao tiro de pedra de um leproso, né? O leproso tinha que ficar balançando sinos ou gritando, né? Leproso, leproso, para que as pessoas tivessem tempo de fugir dele, né? Jesus, então, quando aquele homem se prostra diante dele, Jesus toca naquele homem antes de purificá-lo. Esse gesto, meus irmãos, é muito significativo, porque Jesus poderia simplesmente falar, ser limpo, e ele seria. Ainda de longe, como aconteceu com aqueles outros 10 leprosos do outro texto bíblico, Jesus poderia simplesmente dizer para eles, olha, sejam limpos, e eles seriam limpos, e aquele homem ali seria, mas não, Jesus naquele momento, vendo a contrição dele, o quebrantamento dele, a adoração dele aos pés dele, Jesus toca nele cheio de amor e compaixão, e diz para ele, quero, fique limpo. Esse tocar de Jesus, esse envolvimento de Jesus com a vida daquele homem fala muito conosco, queridos. Jesus quer se envolver com a nossa vida e com a sua vida, mesmo você ainda não tenha sido purificado. Jesus toca em você porque Ele pode purificar. Jesus se enche de compaixão pela sua vida. Jesus ama você. E a intenção do Senhor é purificar você do seu pecado para te dar salvação. Essa é a intenção de Jesus. Nos lavar pelo sangue dele que ele já derramou na cruz do Calvário. Jesus, ele toca quando uma palavra era suficiente. Jesus, ele se envolve com as nossas mazelas, com as nossas questões. Ele vem e toca, e move, e age. E nesse momento o Espírito Santo do Senhor está tocando você, falando ao seu coração. Deixa Jesus te purificar. Queridos, uma última palavra nesse texto, né? Última visão da vontade de Jesus para a minha vida e para a sua vida. É que Jesus quer que você viva eternamente com Ele. Jesus quer fazer a obra completa na sua vida. Veio a fé quando você creu nele, não é verdade? Veio a fé quando você creu nele. Veio depois o perdoar dos seus pecados, quando você arrependido, se colocou diante dele e creu no seu sacrifício na cruz, e Jesus vem para perdoar os seus pecados, né? Ele purifica, lava você com o seu sangue. Tudo isso por quê? Porque Ele quer que você viva eternamente com Ele na eternidade. Há um lugar preparado para os salvos. Há um lugar que nós podemos chamar de céu, para separado para que todo aquele que creu em Jesus e entregou sua vida para Ele, foi lavado e remido por Ele, foi perdoado dos seus pecados, aquele que se tornou servo de Jesus possa viver eternamente. É vontade de Jesus te levar para lá. Em João, no capítulo 14, verso 3, o texto tão conhecido e tão maravilhoso, diz assim, e se eu for, Jesus falando, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse que está tudo preparado. E há uma intenção do Senhor Jesus, de que onde Ele está, o céu, o paraíso, né? Ele quer que nós estejamos com Ele também. Há uma promessa do Senhor de que Ele vai voltar para buscar os salvos, para buscar a sua igreja, para buscar as suas ovelhas, o seu rebanho. Ele vai arrebanhar o seu povo como o bom pastor que Ele é. Você faz parte do rebanho de Jesus? Você crê que Jesus é o bom pastor? Você já entregou a sua vida para os cuidados de Jesus? Jesus quer que você viva eternamente com Ele. Quando Jesus que esteve aqui, e Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo.
E aqui ele pregou o Evangelho, e hoje ele deu essa ordem, essa missão à igreja, e a igreja está proclamando o Evangelho de Jesus. Mas quando Jesus voltar, ele não vai voltar mais como Salvador, ele voltará como juiz, e ele vai julgar todas as coisas desse mundo. Eu não posso julgar você, Jesus deixa isso bem claro, mas ele que é o Senhor de todas as coisas, ele virá para julgar o mundo. Jesus quer perdoar você, salvar você, escrever o seu nome no livro da vida, para quando ele voltar, ele chamar o seu nome e você poder entrar nos céus, no paraíso e viver com ele eternamente. Não dê ouvidos ao inimigo que quer que você fique acomodado nos seus pecados. Clame ao Senhor Jesus e ele vai mover a sua vida e vai te fazer caminhar em novos caminhos, no caminho que é ele mesmo, Jesus Cristo. Essas são 4 vontades que se tornam numa só de Jesus para a sua vida. Sabe qual é? O plano primaz de Deus é salvar você, para ter você com ele eternamente, para todo sempre, para que você viva com ele para sempre. A isso nós chamamos de vida eterna. A fechar os olhos aqui e abrir na eternidade com o Senhor, porque fomos salvos por ele. Agora, aqueles que negaram a Jesus aqui, fecharão os olhos e quando abrir, estarão na eternidade sim, mas sem Deus, sem salvação, na perdição eterna. Dos seus pecados ainda sobre eles, e ali será sofrimento e ranger de dentes. A palavra de Deus diz isso. Queridos, não se acomode com os seus pecados, arrependa-se e creia que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Jesus veio e ele quer salvar você. Senhor, se queres, bem podes purificar. E Jesus disse, quero. Jesus toca nele e diz, quero ser limpo. Jesus, neste dia, nesse momento de culto, ele está dizendo, eu quero salvar você. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero escrever o seu nome no livro da vida. Eu quero perdoar os seus pecados. E para isso eu quero que você creia em mim e aceite-me como Senhor e Salvador da sua vida. Este é o Evangelho de Jesus. A boa nova de que todos os homens estão perdidos, mas Jesus veio para salvar. Todos somos pecadores, mas Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Se você entregar a sua vida para Jesus, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e tomar a sua vida para ele e te dar vida eterna para ele, com ele na eternidade. Amém? Aceita Jesus como Senhor da sua vida. Entrega a sua vida, o seu coração a Jesus. Ele quer, só Ele pode te dar salvação. Coisa tremenda e maravilhosa é ter a certeza de que Jesus me salvou. Porque eu mereço? Não, eu não mereço. Mas a graça dele me alcançou. E eu reconheci que sou pecador. E me arrependi dos meus pecados. E depositei em Jesus toda a minha fé, toda a minha confiança. Faça isso. E Jesus vai salvar você também. Amém? Eu quero orar com você. Pai bendito, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra nos diz que ela não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. E agora, Pai, eu quero pedir que o teu Santo Espírito esteja movendo esse coração desse querido, ó Pai, dessa querida que ouviu a tua mensagem. Pai, que talvez ainda não faça parte de nenhuma igreja, ainda não tenha ouvido falar do Senhor, mas ainda não tinha tido um encontro real contigo. Pai, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito, ó Pai, mova esse coração, convença do pecado, da justiça e do juízo, e ó Pai, resgate, que haja decisão ao teu lado, ó Pai, neste momento.
Opera, Pai, a tua obra e, ó Pai, enxuga as lágrimas, dá, ó Pai, um renovo de vida, transforma, Senhor, salva, cura e liberta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Se você entregou a sua vida para Jesus, tenha certeza de que agora você pertence a Ele. Amém? Deus te abençoe.